Gente, vamos começar agora o painel CNN. São 3h29 pelo horário de Brasília. A chacina em Sinop, em Mato Grosso, que provocou a morte aí de 7 pessoas, sendo uma menina de 12 anos, depois de um jogo de sinuca, traz à tona uma discussão sobre o comércio e o porte de armas aqui no Brasil. O governo federal já anunciou que vai fazer um revogaço das regras que flexibilizaram a aquisição de armamento, sobretudo por CACs, colecionadores e atiradores e também caçadores. Para discutir, então, esse assunto, que é bem polêmico, a CNN convidou agora o deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PT de São Paulo. Deputados, uma boa tarde para os senhores. Obrigada por conversarem com a gente mais uma vez aqui na CNN Brasil. Começo já perguntando direto para o deputado Guilherme Boulos. Na sua opinião, então, o governo deve exercer mais controle sobre a venda e também o porte de armas aqui no Brasil? Bem-vindo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde ao deputado, a todo mundo que nos assiste na CNN. Primeiro, só uma correção, eu sou do PSOL de São Paulo e não do PT. Eu acabei de ver o erro aqui, é verdade, eu peço desculpas, erramos mesmo, só para corrigir. Ainda bem que você corrigiu a gente. Obrigado, deputado. Sem problema, Muriel. Olha, é evidente que a venda indiscriminada, a flexibilização da venda de armas no Brasil trouxe mais violência. Como, aliás, todos os pesquisadores mostram que traz no mundo todo, né? A ideia de que mais armas representa mais segurança é uma ideia totalmente falsa, uma ideia que já foi desmentida pelas pesquisas sérias feitas ao redor do mundo. Aliás, tem dados que são incontestáveis, né? Os Estados Unidos, que é um país conhecido por várias legislações estaduais flexibilizarem bastante o porte e a posse de armas, ele tem uma média de homicídios por arma de fogo 25 vezes maior do que os demais países desenvolvidos, né? E nós vimos no Brasil não só essa tragédia, esse caso absurdo que aconteceu em Sinop, não por acaso, mais uma vez protagonizado por um bolsonarista, por um militante bolsonarista, defensores desse uso indiscriminado da arma de fogo e da violência, mas vimos vários outros ao longo dos últimos anos, como as armas de fogo são utilizadas para o cometimento de violência e não para garantir segurança. Então é totalmente correta a proposta do presidente Lula de fazer um revogaço nos decretos feitos pelo Bolsonaro. E vale lembrar, Muriel, que esses decretos foram feitos justamente porque o Bolsonaro não teve maioria na Câmara dos Deputados para aprovar mudança na legislação. Então ele aprovou mudanças da norma infralegal, que são decretos, portarias, instruções normativas, e agora isso vai ser revisto de forma correta, junto com uma política de segurança efetiva para o povo brasileiro. Deputado José Medeiros, o senhor concorda? Bem-vindo. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, deputado. Boa tarde aos telespectadores. Na verdade, nós temos uma visão política do grupo que está no poder e tem suas narrativas que elas não batem com os números e com os estudos que são amplamente divulgados, e estudos sérios. Inclusive, os números que nós temos no Brasil, ele vai contrário a toda essa narrativa que eles dizem que mais armas trouxe mais violência. Veja só, isso aí quem quiser pode olhar o DataSUS. Na época do governo Lula, chegava-se a 30 pessoas por cada 100 mil habitantes, eram as pessoas por morte violenta. Quando o Bolsonaro entrou, do governo Bolsonaro para cá, 2019 para cá, chegou a ter em torno de 19 mortes por 100 mil habitantes. O que quer dizer? Essa relação, ela não é cartesiana do jeito que estão falando. E tem mais uma, a legislação brasileira, ela é uma das mais draconianas em relação a armamento. O Brasil tem um controle muito sério em relação a isso, e eu gostaria de fazer um debate sério sobre esse tema, para que a gente não, na luta política, a gente não demonize categorias e pessoas que não estão nessa discussão da seara política, não estão em discussão por voto e não estão querendo enganar mentes ou corromper as pessoas para essa ou aquela ideologia política. Veja só, os CACs, por exemplo, essa tragédia de Sinop, estão querendo demonizar os CACs. Para que uma pessoa se torne CAC, ela demora quase 2 anos. O registro é dado pelo Exército.
Agora, aconteceu uma tragédia. Assim como aconteceu uma tragédia, por exemplo, em Porto Alegre, em que um militante do MST degolou um policial com uma foice. E aí, todos os trabalhadores do campo, eu posso demonizá-los? Não dá para fazer essa correlação. Então, nós temos que ter cuidado no debate, porque, primeiro, não é verdade o que dizem que mais armas traz mais violência. Isso é de cada pessoa. E, por exemplo, eu trabalhei com arma a vida inteira. Mais de 2 décadas trabalhando na polícia. Do lado do viés ideológico de Bolsonaro. Então, quer dizer que por eu ser um bolsonarista e mexer com armas, eu teria que sair assassinando pessoas? Não, essa lógica não bate. Isso é sofisma. Então, eu entendo as falácias pela luta política. Agora, o revogaço atende à plataforma eleitoral. Agora, os números são claros. É quase a metade o que caiu de mortes violentas por armas de fogo da época do Lula para essa época agora. E volto a dizer, a nossa legislação é uma legislação que ela tem o mais rígido controle. Agora, óbvio, é uma ideologia que não é só aqui. É uma ideologia que quer pôr para que tire a individualidade da pessoa de se defender. E aí eu divido do deputado os números, aonde ele pegou a fonte não está correta, ele pode rever. Os países que têm mais armas de fogo, e aí cito Noruega, Finlândia, Estados Unidos, esses países têm índices melhores do que países que fazem controles. Deputado Boulos, o senhor quer comentar as falas do deputado José Medeiros? Não, eu quero sim, vou trazer novos dados, já que o deputado quer fazer um debate em torno de dados, fico muito contente que queira fazer. Agora tem que trazer as fontes. A fonte do dado que eu trouxe, deputado, é a Universidade de Stanford, não é a tia do Zap, não é o diário do Bolsonaro, é a Universidade de Stanford. Se você quer desqualificar, tem elementos... Se for respeitoso, eu mantenho a linha. Se for nesse nível, eu também sei fazer nesse nível. Não, eu sei que de baixar o nível você é especialista, mas meu objetivo é trazer dados aqui. Vamos lá. Então, já tinha dito aqui um dado sobre os Estados Unidos, a taxa de mortes por arma de fogo é 25 vezes maior do que os demais países desenvolvidos. Nos estados norte-americanos, em que o nível, as legislações para flexibilização de armas são mais livres, né? Você tem 2 vezes mais mortes de crianças por arma de fogo do que nos estados onde a legislação é mais restritiva. Novamente, fonte de um estudo da Universidade de Stanford. Um dos países com menor índice de violência por armas de fogo no mundo é o Japão, onde as armas são rigorosamente proibidas. Vamos trazer agora aqui para o Brasil, né? O dado que o deputado trouxe, esse sim é linear. Porque ele fala de uma diminuição, ignorando que nesse período houve 2 anos de pandemia e com os 2 anos de pandemia a convivência social foi muito mais restritiva e a redução dos índices de violência por armas de fogo, que em geral, muitos desses crimes ocorrem no bar, à noite, na rua, está relacionada também à redução de pessoas nesses ambientes durante o período mais grave da pandemia. Nós temos outro dado, 56%, isso no Brasil, das armas de fogo apreendidas, são armas nacionais, ou seja, a liberação da venda de armas, do comércio de armas, também abastece o tráfico de armas, que não é feito via fronteiras, essencialmente, é feito pelo desvio de armas do mercado legal e, portanto, esse desvio para a criminalidade. Sem falar no aumento dos casos de feminicídio, quando a violência doméstica se desdobra em feminicídio por ter arma em casa. Tudo isso são dados, Cada um aqui que está nos assistindo pode dar um Google, pode pesquisar da maneira mais apropriada e adequada possível. Isso não é opinião, isso não é ideologia, isso são dados comprovados cientificamente e que mostram que, de fato, é preciso ter uma restrição de venda. Ninguém aqui está demonizando o CAC. Os CACs sempre existiram, não foi o Bolsonaro que inventou os CACs. O que o Bolsonaro fez foi justamente fazer um libera geral de armas para CACs e isso acabou criando um problema
para a sociedade e para os próprios CACs, que são sérios, que não usam das armas para cometimento de crime. Antes de seguirmos para os próximos tópicos, deputado José Medeiros, o senhor gostaria de responder, o deputado Guilherme Boulos? Olha, eu lamento, eu vim aqui para um debate sério, mas justamente essas pessoas que estão aí praticando, diz que é contra o discurso de ódio, é uma política de alto nível, desce a esse nível. Eu digo o seguinte, os dados que o deputado traz, ele tenta enganar pelo seguinte, 2019 nós não tivemos pandemia e os índices caíram. 2020, a pandemia só veio retroceder lá de julho para frente, e os índices caindo. Os índices caíram o tempo inteiro. A grande verdade é o seguinte, nós temos que ser honestos. Existe uma definição clara de política ideológica de desarmar o cidadão brasileiro. Nós votamos isso, a população não aprovou isso que vocês estão fazendo e vocês estão fazendo na tora. Desarmando a população, tirando o direito das pessoas se defenderem e usa das mais diversas narrativas, dos mais diversos sofismas. A violência, inclusive contra mulheres, caiu muito durante esses 4 anos, caiu desse governo. E aí não dá para dizer que era lá fora por causa da pandemia, porque aí está dentro de casa. E aí poderia ter até mais violência por causa da questão de estar a pandemia, da questão psicológica e tudo mais. Então, o que eu vejo é que está demonizando, sim, eu divido do deputado, está demonizando, sim, todas as vezes que falam em atiradores, traz uma dificuldade para os CACs, para os atiradores. É um esporte, inclusive, que o Brasil é medalhista. Agora, essa falácia de que não tem nada contra CAC, tem. É a mesma coisa do deputado falar assim, eu sou contra a violência e, por exemplo, apoiar espancamento de uma criança de 15 anos. Sou contra a violência, mas detido por estourar jogar rojão para o lado de um policial. Eu sou contra a violência, mas o partido financiou lá aquela questão lá dos black blocs. Quer dizer, essas narrativas não colam. Então, o que ocorre? Nós temos hoje, no Brasil, uma luta por quê? Simplesmente quer enfiar de garganta abaixo do brasileiro uma coisa que ele não quer. Ele quer ter liberdade, simplesmente. Eu não sei como é que quer o Estado tão dentro da vida do indivíduo dessa forma. Eu, por exemplo, vivo num estado em que, às vezes, você encontrar uma delegacia de polícia ou até mesmo uma cidade, você anda 500 quilômetros. Aí você tira o direito dessas pessoas ter um armamento. O deputado mora numa cidade em que se tropeça numa viatura de polícia a cada 100 metros. Vai para o Mato Grosso, de Vila Rica, por exemplo, a Altaraguaia, dá mais de 1.500 quilômetros. De Vila Rica a Rondolândia, dá 2.000 quilômetros. E aí, essa é a grande realidade do Brasil. Agora, o duro é que o pessoal vê o Brasil com a ótica do Leblon, do Ipanema e do litoral. O Brasil é um Brasil muito grande. E é verdade, deputado, senão vocês não teriam embargado a nossa ferrovia, que diminuiu o frete lá em 40%, está embargada hoje por uma ação do pessoal, por questões ideológicas. Então, é tudo questão ideológica atrapalhando uma questão que diz a respeito da segurança dos brasileiros. Essa história de que vai matar criança não cola. Deputado Boulos, vamos seguir adiante, então. A gente tem essa questão, então, em torno do revogaço envolvendo o presidente Lula, esse revogaço dessa questão armamentista especificamente. Mas, por outro lado, a gente tem um cenário de que parlamentares, em menos de 20 dias, já apresentaram uns 15 projetos praticamente para facilitar o acesso a armas. E é um cenário que o senhor vai ter que lidar, a partir de agora, justamente na Câmara. Como que o senhor planeja lidar com toda essa situação a partir de agora? O senhor acredita que vai ser um cenário difícil, digamos assim, para quem é contra esse cenário, essa situação armamentista que esses parlamentares estão tentando implementar a partir de agora? Não, Muriel, eu não creio que vá haver qualquer tipo de regressão vinda do Legislativo. Aliás, mesmo quando o Bolsonaro era presidente, não existia essa correlação de forças, tanto é que ele sim que fazer a canetada por decreto, porque não tinha maioria no Legislativo para poder fazer leis de flexibilização de arma e não terá novamente agora.
vão ficar falando sozinho. O grupo de bolsonaristas na Câmara pode apresentar 5, 10, 30, 40 projetos de lei para flexibilização, mas não vão ter maioria para isso. Aliás, é importante pontuar, porque quando a gente ouve o deputado Zé Medeiros, parece que quem ganhou a eleição em outubro passado foi o Bolsonaro. Quando ele diz que a população brasileira não aceita a restrição de armas, bom, a população brasileira, 60 milhões de eleitores, votaram no Lula, cuja plataforma defendia a restrição das armas de fogo e a revogação desses decretos, que vão ser revogados agora. E é importante dizer também, para a gente evitar falácia e evitar fake news. Ele usa o exemplo do campo. Agora, a liberação de posse de armas, ela foi indiscriminada, e não apenas para regiões longínquas, onde não há acesso diferenciado à segurança pública. Boa parte dos CACs estão em regiões urbanas, inclusive metropolitanas. A maior parte dos clubes de tiro está em regiões urbanas, inclusive metropolitanas. Ou seja, esse argumento é uma falácia. A gente precisa fazer um debate a partir de fatos, a partir de dados, não a partir de fake news. O deputado, quando resolve girar uma metralhadora aí, misturando alho com bugalho, falando em rojão, falando em ferrovia, sei lá eu, que povoa a imaginação dele nesse sentido, ajuda a explicar por que o Supremo Tribunal Federal cancelou a conta dele do Twitter no ano passado por espalhar fake news, né? É isso que está tentando fazer novamente aqui na CNN, e eu acho importante que a gente leve esse debate para o campo dos fatos e para o campo dos dados. É o que o governo do presidente Lula fará, e por isso esses decretos serão revogados, como foi prometido na campanha. Esse programa foi eleito pela maioria do povo brasileiro e fará isso com diálogo com a sociedade, sem demonizar, né, os CACs de forma geral, mas sim acabando com a distribuição indiscriminada e criminalizando corretamente aqueles que usam da posse de armas para o cometimento de crimes, como aconteceu em Sinop, né, no estado de onde o deputado foi eleito. Deputado Zé Medeiros, o senhor está confiante com relação a esses projetos apresentados, projetos armamentistas? Olha, é bom a gente esclarecer que não há distribuição. É duro que o deputado ele acusa justamente o que ele está fazendo. Isso realmente é uma fake news. Não existe distribuição indiscriminada de armas. Para você obter uma arma no Brasil é a coisa mais difícil do mundo. Ela demora quase 2 anos. A pessoa tem que passar por curso, a pessoa tem que passar por avaliação psicológica, a pessoa tem que passar por uma série de avaliações, de certidões. Então não existe isso. O que nós estamos querendo garantir é o direito das pessoas ter esse acesso dentro do que diz o Estatuto do Desarmamento. Não pode ser dessa forma que o deputado está falando, que na canetada, e aí sim, é na canetada, é na força bruta, é ao arrepio da lei, porque a lei garante que o brasileiro possa ter acesso. Mas essa ideologia tem prendido porque tem deixado na discricionariedade do delegado lá de dizer, a pessoa chega e diz, eu preciso de uma arma porque eu estou me sentindo insegurança. Eu preciso de segurança. Ele vai lá, cumpre todos os requisitos. O delegado olha, não, acho que você não precisa. E pronto. É o que nós estamos tentando mudar, é simplesmente dar isso. Não existiu e ninguém quer. Essa ideia de que vocês passam, de que a pessoa vai comprar arma no boteco, como se fosse cerveja, isso não é verdade. Isso sim é falácia. Agora, eu não gostaria de tocar nesse assunto, mas o deputado me chamou de mentiroso, eu tenho que repor a verdade. O deputado realmente foi detido e a acusação da polícia foi por ter jogado rojões. Aliás, se fosse usar a mesma métrica que usou, que está usando contra essas pessoas, o senhor era para estar na papuda junto com eles, ou eles eram para estar soltos. Fazendo aqui, não é metralhadora, eu estou fazendo contraponto porque é a mesma coisa. Na esplanada dos ministérios, por exemplo, vocês pediam a queda de um presidente e fizeram a mesmíssima coisa com essas pessoas. Então eu tenho dito, ou a lei rege a todos ou a ninguém. Então, esse discurso anti-violência, ele tem sido retórica da parte de vocês. Vocês têm um debate muito odioso, de discurso de ódio mesmo, mas quando vocês fazem aquela passividade como se fossem vítimas. Então não é metralhadora, não estou mentindo, eu simplesmente repus o fato, eu não queria um debate agressivo dessa forma, eu vim aqui para cá, mas Vossa Excelência puxou para essa linha.
Então, sou otimista, sim, que a gente possa fazer um bom debate, inclusive enfrentando os argumentos do deputado e dessa linha, mas que seja um debate sério, não um debate sustentado nesse tipo de discussão de que existe distribuição indiscriminada de armas, porque não é verdade. Deputados, vamos tentar se manter pelo menos nesse tema. Só para a gente seguir e já chegar no fim desse painel CNN, quero justamente perguntar para o deputado Guilherme Boulos esse ponto. Quero que o senhor faça as suas considerações finais para a gente poder concluir esse painel CNN com relação à questão armamentista. Bom, vamos lá, Muriel. É sempre difícil manter um bom nível e de qualidade do debate quando se lida com o bolsonarismo raivoso. A gente acompanhou isso no Brasil nos últimos anos e é obrigado a acompanhar novamente aqui nesse nosso debate. O deputado Zé Medeiros já é conhecido pela forma dele rebaixada de fazer o debate. Mas vamos lá, eu vou me ater ao que você propôs, Muriel. Eu acho que o povo brasileiro viu, assim, esse sim é o arrepio da lei, é o arrepio do parlamento, nos últimos anos, por uma opção política do governo Bolsonaro de extrema-direita, uma liberação quase que indiscriminada de armas. Aliás, um exemplo dessa liberação indiscriminada é que o assassino de Sinop, aquele depois do jogo de sinuca, que chegou a matar uma criança, que matou 6, 7 pessoas num bar porque foi derrotado na sinuca, era CAC e tinha ficha criminal, tinha antecedente criminal, coisa que a legislação em tese não permitiria. Então, aí já se tem qual é a falta de filtro e a completa flexibilidade em relação à liberação de armas. Isso tem que ser detido. O povo brasileiro não definiu isso. Qualquer pesquisa de opinião, a mais recente feita pelo Datafolha, mostrou que 61% dos brasileiros e brasileiras são contra a liberação de armas. É importante a gente fazer o debate respaldado em dados e respaldado em fatos, não apenas em vontades, em doutrinarismos ou no que quer que seja. Então, é assim que ele precisa ser feito. Nós tivemos uma eleição no último dia 30 de outubro de 2022. O presidente Lula ganhou essa eleição legitimamente, apesar de alguns bolsonaristas irem para o terraplanismo da urna eletrônica. Bolsonaro até hoje não ter reconhecido a derrota, está lá foragido nos Estados Unidos, na Disney, sabe-se lá onde. O presidente Lula ganhou a eleição. E ele ganhou a eleição com um programa. Parte deste programa é a restrição à venda de armas no Brasil. Então, a revogação dos decretos e a nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento, feita por normas infralegais pelo presidente Lula, vai ser feita, é uma questão de tempo, e tenho absoluta certeza que as vozes no Congresso Nacional que defendem liberação geral das armas vão permanecer isoladas, como, aliás, nesse quesito sempre foram. São barulhentas, inventam fake news, gritam, atacam, fazem a verborragia toda, mas no fim do dia não tem força e não tem voto para aprovar uma legislação, felizmente, que aumentaria a insegurança do povo brasileiro, e o governo Lula vai cumprir aquilo que foi definido por 60 milhões de concidadãos. Deputado Zé Medeiros. Muriel, só uma correção no que o deputado falou. O CAC, para que ele seja o atirador, muita gente até tem dificuldade de saber o que é o CAC. É a pessoa que ele tem um certificado para competir. E para ele competir, ele tem que frequentar um clube de tiro e ele tem que ter habitualidade. Se ele não comparecer, ele é automaticamente desligado e ele não pode mais competir e ele deixa de ser CAC. E a partir daí, o Exército tem que recolher esse armamento dele. E, inclusive, esse rapaz, o deputado falou bem, ele tinha um processo por violência doméstica. E o CAC, você vê que a legislação em relação aos CACs, ela é tão... Por isso que eu defendo os CACs aqui, independente aqui da nossa luta política com o deputado, porque realmente é uma categoria séria. Eles desligaram, tanto é que assim que esse rapaz teve esses problemas, ele foi desligado tanto da Federação de Tiro do Estado de Mato Grosso, quanto do clube de tiro dele lá. Ele já não estava sob a responsabilidade do Exército recolher esse armamento dele. Então, eu queria fazer essa ressalva aqui, porque não é essa verdade que não existe isso de que pegou o armamento e é para poder fazer esborne ou para distribuir para o tráfico, não é. Realmente, os clubes de tiros
eles têm o maior cuidado com isso, sob a pena deles fecharem, deles terem que fechar. Então, eles são muito regulados, muito regulamentados. Então, é importante que o nosso debate aqui não prejudique pessoas muito sérias. E sobre o debate, eu não tenho medo do debate lastreado, fundamentado em fatos, dentro da verdade. Eu sei que faz parte da artilharia do pessoal que tem um debate realmente bastante agressivo. E eu tenho, desde que estava no Senado, tenho sempre feito os debates, mas, deputado, tudo é uma questão de percepção. O senhor tentou me rotular aqui, mas deixa eu te passar aqui, aproveitar esse espaço da CNN, que a imagem pública do senhor também, eu já vi o senhor reclamar, é de que é um extremista de esquerda e uma pessoa radical. Eu penso que o debate faz parte, mas a gente não pode... eu acho que nós temos até que pensar em diminuir essa combustão, porque nós temos uma sociedade que está conflagrada e não foram os bolsonaristas, não foi Bolsonaro que fez isso, não. Foi, infelizmente, o lado de vocês que dividiu essa sociedade entre nós e eles. E o principal carro-chefe, o timoneiro disso aí, foi Luiz Inácio Lula da Silva e vossas excelências têm acompanhado. Não é à toa, eu sei que vocês ficam bravos quando são chamados de apêndice ou de puxadinho do PT, mas é porque vocês acompanham muito essas ideias do PT e tem prejudicado muito o país. Deputado Boulos, 30 segundos para a sua resposta. Obrigado, Muriel, obrigado. Então, o deputado é impressionante, a capacidade que o Medeiros tem de inventar fake news, assim, é por segundo. Acho que se tivesse aqui um mentirômetro, ele estaria explodindo já. É impressionante essa capacidade que tem. É verdade, deputado. Você aqui questionar a polarização, atribuir isso à esquerda, falar de extremismo, você apoiou o ato golpista. Deputado, pelo amor de Deus, você teve sua conta cassada pelo Supremo Tribunal Federal por espalhar fake news. Você foi para o Conselho de Ética por racismo. Pelo amor de Deus, deputado. Você aqui, a querer se colocar como representante da moderação, da pompa, isso aí, assim... Apoio espancamento de criança. Não, mas isso ultrapassa qualquer limite, né? Você não está nesse lugar... Você apoiou o golpismo bolsonarista, segue apoiando o golpismo bolsonarista, é reconhecido como parte dos pitbulls bolsonaristas lá no Congresso. Eu imaginei que, apesar disso, você é um deputado eleito, teve voto no seu estado, portanto, é parte do debate público. Imaginei que, apesar disso, viesse aqui com argumentos, né? E não com, novamente, o seu conhecido tom de rebaixamento dos debates. Mas é parte do jogo. Eu entendo qual é o seu jogo. O Brasil já entendeu qual é o jogo de vocês e ele foi rejeitado nas urnas no ano passado. Deputado Zé Medeiros, 30 segundos também para sua resposta. Bom, tem que rir. Bom, Muriel, primeiro agradecer a CNN por essa oportunidade da gente desmistificar, tirar essa demonização sobre os atiradores, sobre os CACs, e deixar claro que o Brasil realmente é um país que tem uma regulamentação muito forte. Eu creio que, inclusive, que qualquer regulamentação que possa vir para dar segurança, ela é ótima. Eu só sou contrário que você tire o direito das pessoas terem o acesso. Eu penso que a Constituição garante isso ao brasileiro e o partido não pode, por ideologia, fazer isso com essa desculpa de que eu ganhei, eu posso fazer qualquer coisa. Não pode. Então, eu quero encerrar aqui. Não vou responder ao deputado, porque ele era para estar preso na Papuda pelo que fez em 2017. Mas a banda não toca do mesmo jeito para a direita como toca para a esquerda. Deputados, eu peço que me ajudem aqui porque eu preciso encerrar o painel. Eu vou ter que dar mais um segundinho de resposta para Boulos. Deputado. Por fraude, Muriel. Esse deputado é uma piada. Mas tudo bem, Muriel. Em respeito a você e aos telespectadores, também paro por aqui. Deputados, agradeço a participação dos dois. Nós conversamos então com o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Obrigada aos dois pela participação. Uma boa tarde também para os dois e um bom fim de semana.